O banho. No momento em que a tia foi pagar a compra, Joana tirou o livro e meteu-o cuidadosamente entre os outros embaixo do braço. A tia empalideceu. Na rua, a mulher buscou as palavras com cuidado. Joana, Joana, eu vi. Joana lançou-lhe um olhar rápido. Continuou silenciosa. Mas você não diz nada? Não se conteve a tia, a voz chorosa. Meu Deus, mas o que vai ser de você? Não se assuste, tia. Mas uma menina ainda. Você sabe o que fez? Sei. Sabe a palavra? Eu roubei o livro, não é isso? Mas Deus me valha. Eu já nem sei o que faça, pois ela ainda confessa. A senhora me obrigou a confessar. Você acha que se pode roubar? Bem, talvez não. Por que então? Eu posso. Você? Gritou a tia. Sim, roubei porque quis. Só roubarei quando quiser. Não faz mal nenhum. Deus me ajude. Quando faz mal, Joana? Quando a gente rouba e tem medo. Eu não estou contente nem triste. A mulher olhou-a desamparada. Minha filha, você é quase uma mocinha. Pouco falta para ser gente. Daqui a dias terá que abaixar o vestido. Eu lhe imploro, prometa que não faz mais isso. Prometa. Prometa em nome do Pai. Joana olhou-a com curiosidade. Mas se eu estou dizendo que posso tudo, que eram inúteis as explicações. Sim, prometo, em nome de meu pai. Mais tarde, passando pelo quarto da tia, Joana ouviu-a, a voz baixa e entrecortada de respirações. Joana colou o ouvido à porta, naquele lugar onde até já se via a marca de sua cabeça. Como um pequeno demônio, eu, com minha idade e minha experiência, depois de ter criado uma filha já casada, fico fria ao lado de Joana. Eu nunca tive esse trabalho com nossa Armanda. Que Deus a conserve para o seu marido. Não posso cuidar mais da menina. Alberto, juro, eu posso tudo, me disse ela depois de roubar. Imagine, fiquei branca. Contei a padre Felício, pedi conselho. Ele tremeu comigo. Ah, impossível continuar. Mesmo aqui em casa, ela é sempre calada, como se não precisasse de ninguém. E quando olha, é bem nos olhos, pisando a gente. Sim, disse o tio devagar. O regime severo de um internato poderia amansá-la. Padre Felício tem razão. Acho que se meu irmão fosse vivo, não hesitaria em matricular. Não hesitaria em matricular Joana no internato, depois de vê-la roubar. Logo esse pecado, um dos que mais ofendem a Deus. No fundo é isso que me dói um pouco. O pai, negligente como era, não se incomodaria de mandar Joana até mesmo para um reformatório. Tenho pena de Joana, coitada. Você sabe, nós nunca teríamos internado Armanda, mesmo que ela roubasse a livraria inteira. É diferente, explodiu a tia vitoriosa. A Armanda, até roubando, é gente. E essa menina, não se tem de quem ter pena nesse caso, Alberto. Eu é que sou a vítima. Mesmo quando Joana não está em casa, fico agitada. Parece loucura, mas é como se ela estivesse me vigiando, sabendo o que eu penso. Às vezes estou rindo e paro no meio, gelada. Daqui a pouco, na minha própria casa, no meu lar, onde criei minha filha, terei que pedir desculpas, não sei de que, a essa guria. É uma víbora. É uma víbora fria, Alberto. Nela não há amor nem gratidão. Inútil gostar dela. Inútil fazer-lhe bem. Eu sinto que essa menina é capaz de matar uma pessoa. Não diga isso, exclamou o tio assustado. Se o pai de Joana tivesse sido outro, se levantaria agora do túmulo. Me perdoe. Fico tonta.
É ela ainda quem me faz dizer essas heresias. É um bicho estranho, Alberto, sem amigos e sem Deus. Que me perdoe. As mãos de Joana se mexeram independentes da sua vontade. Observou-as vagamente, curiosa, e esqueceu-as logo depois. O teto era branco, o teto era branco. Até seus sonhos, que ela sempre considerara tão distantes de si mesma, palpitavam vivos, trêmulos. Quem era ela? A víbora. Sim, sim. Para onde fugir? Não se sentia fraca, mas, pelo contrário, possuída de um ardor pouco comum, misturado a certa alegria, sombria e violenta. Estou sofrendo, pensou de repente e surpreendeu-se. Estou sofrendo, dizia-lhe uma consciência à parte. E subitamente esse outro ser agigantou-se e tomou o lugar do que sofria. Nada acontecia se ela continuava a esperar o que ia acontecer. Podiam-se parar os acontecimentos e bater vazia como os segundos do relógio. Permaneceu oca por uns instantes, vigiando-se atenta, perscrutando a volta da dor. Não a queria, e como para deter-se, cheia de fogo, esbofeteou o próprio rosto. Fugiu mais uma vez para o professor, que não sabia ainda que ela era uma víbora. O professor admitia-a de novo milagrosamente, e milagrosamente ele penetrava no mundo penumbroso de Joana e lá se movia de leve, delicadamente. Não é valer mais para os outros em relação ao humano ideal. É valer mais dentro de si mesmo. Compreende, Joana? Sim, sim. Ele falava a tarde toda. Afinal, nessa busca de prazer está resumida a vida animal. A vida humana é mais complexa. Resume-se na busca do prazer, no seu temor e, sobretudo, na insatisfação dos intervalos. É um pouco simplista o que estou falando, mas não importa por enquanto, compreende? Toda ânsia é busca de prazer. Todo remorso, piedade, bondade é o seu temor. Todo o desespero e as buscas de outros caminhos são a insatisfação. Eis aí um resumo, se você quer. Compreende? Sim. Quem se recusa ao prazer, quem se faz de monge, em qualquer sentido, é porque tem uma capacidade enorme para o prazer, uma capacidade perigosa. Daí um temor maior ainda. Só quem guarda as armas, a chave, é quem receia atirar sobre todos. Sim. Eu disse, quem se recusa, porque há os planos, os feitos de terra, que sem adubo nunca florescerá. Eu? Você? Não, por Deus, você é dos que matariam para florescer. Ela continuava a ouvi-lo e era como se os seus tios jamais tivessem existido, como se o professor e ela mesma estivessem isolados dentro da tarde, dentro da compreensão. Não, realmente não sei que conselhos eu lhe daria, dizia o professor. Diga antes de tudo o que é bom e o que é mal. Não sei. Não sei não é resposta. Aprenda a encontrar tudo o que existe dentro de você. Bom é viver, balbuciou ela. Mal é... É? Mal é não viver. Morrer? Indagou ele. Não, gemeu ela. O que então? Diga. Mal é não viver, só isso. Morrer já é outra coisa. Morrer é diferente do bom e do mal. Sim, disse ele sem entender. Bem, agora diga, por exemplo, qual é o maior homem da atualidade para você? Ela pensava e não respondia. Qual é a coisa de que você mais gosta? Tornou ele. O rosto de Joana se abriu. Ela preparou-se para falar e de repente descobriu que não sabia o que dizer. Não sei, desesperou-se.
Mas como? Por que então você estava quase rindo de prazer? Surpreendeu-se o professor. Não sei. Ele olhou-a severo. Que você não saiba qual o maior homem da atualidade, apesar de conhecer muitos deles, está bem. Mas que você não saiba o que você mesma sente é que me desagrada. Olhou-o aflita. Olhe, a coisa que eu mais gosto no mundo, eu sinto aqui dentro, assim se abrindo. Quase posso dizer que o que é, mas não posso. Tente explicar, disse ele, de sobrancelhas franzidas. É como uma coisa que vai ser. É como. É como? Inclinou-se ele, exigindo sério. É como uma vontade de respirar muito, mas também o medo. Não sei, não sei. Quase dói. É tudo, é tudo. Tudo? Estranhou o professor. Ela assentiu com a cabeça, emocionada, misteriosa, intensa. Tudo. Ele continuou a olhá-la um instante, o seu rostinho angustiado e poderoso. Bem, ele parecia satisfeito, mas ela não entendia por quê, uma vez que nada chegara a dizer a respeito daquilo. Porém, se ele dizia está bem, pensou ela ardentemente com a alma entregue, se ele dizia está bem, era verdade. Qual a pessoa que você mais admira? Além de mim, acrescentou o professor. Se você não me ajudar, não chegarei a conhecê-la, não poderei guiá-la. Não sei, disse Joana, torcendo as mãos embaixo da mesa. Por que você não citou um desses grandes homens que rolam por aí? Você conhece pelo menos uma dezena deles. Você é excessivamente sincera, excessivamente, disse ele com um desagrado. Não sei. Bem, não importa, serenou ele. Nunca sofra por não ter opiniões em relação a vários assuntos. Nunca sofra por não ser uma coisa ou por sê-la. De qualquer jeito, suponho que você só aceitaria esse conselho. E acostume-se, o que você sentiu sobre o que mais gosta no mundo talvez tenha sido apenas à custa de não ter opinião precisa sobre os grandes homens. Você terá que dar muita coisa para ter outras. Pausa. Aborrece-se com isso? Joana pensou um instante, a cabeça escura, inclinada, os olhos abertos e largos. Mas tendo a coisa mais alta, disse ela devagar, a grande, por assim dizer, já não tem as que estão abaixo? O professor balançou a cabeça. Não, disse ele, não, nem sempre. Às vezes possui-se o mais alto e no fim da vida tem-se a impressão, olhou-a de lado, tem-se a impressão de que se está morrendo virgem. É que as coisas não são talvez mais altas e mais baixas, de qualidade diferente, entende? Sim, que estava compreendendo as palavras, tudo o que elas continham, mas apesar de tudo, a sensação de que elas possuíam uma porta falsa disfarçada, por onde se ia encontrar seu verdadeiro sentido. Que elas são mais do que o Senhor disse, terminou Joana a explicação. Num súbito movimento, antes de se interpretar, o professor estendeu-lhe a mão por cima da mesa. Joana estremeceu de prazer, deu-lhe a sua, enrubescida. O que foi? Disse ela baixinho. E amava aquele homem como se ela mesma fosse uma erva frágil e o vento a dobrasse, a fustigasse. Ele não respondeu, mas seus olhos eram fortes e tinham pena. O que? Subitamente ela se assustou. O que vai acontecer comigo? Não sei, respondeu ele depois de um curto silêncio. Talvez você seja feliz alguma vez, não compreendo, de uma felicidade que poucas pessoas invejarão. Nem sei se poderia chamar de felicidade.
talvez você não encontre mais ninguém que sinta com você como... A esposa do professor entrou no aposento, alta, quase bonita, com aquele cabelo cobreado, curto e liso, e sobretudo as coxas altas e serenas movendo-se cegamente, mas cheias de uma segurança que assustava. O que iria o professor dizer, pensou Joana, antes que ela entrasse? Mais ninguém que sinta como você, como eu? Ah, aquela mulher olhou-a fugitivamente. Abaixou os olhos, cheia de raiva. Lá estava o professor de novo, distante, a mão recolhida, os lábios puxados para baixo. Indiferente, como se Joana não fosse senão sua amiguinha, como dizia a mulher. Esta se aproximara, pousara a mão branca e longa, como de cera, mas estranhamente atraente, sobre o ombro do marido. E Joana viu, cheia de uma dor que lhe dificultava engolir a saliva, o belo contraste entre os dois seres. Os cabelos dele ainda negros, seu corpo enorme como o de um animal maior que o homem. Quero jantar agora? Perguntou a esposa. Ele brincava com o lápis entre os dedos. Sim, vou sair mais cedo. A mulher sorriu para Joana e retirou-se lentamente. Ainda insegura, ela pensou que de novo a passagem daquela criatura deixava claro que o professor era um homem e que Joana nem sequer já era moça. Também ele notaria, meu Deus, pelo menos também ele notaria quanto aquela mulher branca era odiosa, quanto ela sabia destruir qualquer conversa anterior. O senhor vai dar aula hoje à noite? Perguntou hesitante apenas para continuarem a falar. E ficou vermelha quando pronunciou as palavras, tão brancas, ditas tão sem sentido, não no tom com que a mulher dissera, bela e tranquila. Vai jantar mais cedo? Sim, vou dar, respondeu ele e remexia os papéis sobre a mesa. Joana se levantou para ir embora e, de repente, antes mesmo que pudesse perceber seu próprio gesto, sentou-se de novo. Debruçou-se sobre a mesa e começou a chorar, escondendo os olhos. Ao redor era o silêncio e ela podia ouvir os passos abafados e vagarosos de alguém no interior da casa. Passou-se um longo minuto até sentir sobre a cabeça um peso leve, macio, a mão dele. Ouviu o som oco do coração, deixou de respirar. Concentrou-se inteira sobre os próprios cabelos que viviam agora acima de tudo, enormes, nervosos, grossos, sob aqueles dedos estranhos e animados. Outra mão levantou-lhe o queixo e ela deixou-se examinar, submissa e trêmula. — Que foi? Perguntou ele sorrindo. — Nossa conversa? Ela não podia falar, balançou a cabeça negando. — O que então? Insistiu ele com voz firme. — É que sou feia, respondeu obediente, a voz presa na garganta. Ele se assustou, abriu mais os olhos, penetrou-a com surpresa. Ora, procurou ele rir depois de um instante. Afinal, eu quase tinha esquecido de que falava com uma mocinha, com uma menininha. Quem disse que você é feia? Riu de novo. Levante-se. Ela ergueu-se, o coração comprimido, tendo consciência de que seus joelhos, como sempre, estavam acinzentados e opacos. Um pouco sem forma ainda, convenho, mas tudo isso vai melhorar, não se perturbe, disse ele. Ela fitou-a de dentro das últimas lágrimas. Como explicar-lhe? Não queria consolo, ele não entendera. O professor franziu a testa àquele olhar. O quê? O quê? Perguntou a si mesmo com desagrado. Ela conteve a respiração. Eu posso esperar. Também o professor não respirou por alguns segundos. Perguntou, a voz igual, subitamente fria. Esperar o quê? Até que eu fique bonita, bonita como ela. A culpa era dele mesmo. Foi o seu primeiro pensamento.
como uma bofetada em seu próprio rosto. A culpa era dele por ter se inclinado demais para Joana, por ter procurado, sim, procurado, não fuja, pensando que seria impunemente sua promessa de juventude aquele talo frágil e ardente. E antes que pudesse conter seu pensamento, as mãos crispadas sobre a mesa, ele veio impiedoso, o egoísmo e a fome grosseira da velhice que se aproximava. Oh, como se odiava por ter pensado nisso! Ela, a esposa, era mais bonita? A outra também o era, e a outra, de hoje à noite, também. Mas quem tinha aquela imprecisão no corpo, as pernas nervosas, seios ainda por nascer, o milagre ainda por nascer, pensou tonto, a vista escura. Quem era como água clara e fresca? A fome da velhice que se aproximava. Encolheu-se aterrorizado, furioso, covarde. De novo a esposa entrou. Mudara de roupa para a noite, seu corpo forte e limitado agora atrás de uma fazenda azul. O marido olhou-a demoradamente, a expressão indefinida, um pouco estúpida. Ela suportou-lhe o ar séria, enigmática, um meio sorriso atrás do rosto. Joana diminuiu, ficou pequena e escura diante daquela pele brilhante. Sentiu a vergonha da cena anterior tomá-la e reduzi-la ridiculamente. Já vou, disse. A mulher, ou era engano? A mulher olhou-a bem nos olhos, entendendo, e em seguida levantou a cabeça, os olhos claros e calmos na Vitória, talvez com um pouco de simpatia. Quando volta, Joana? Precisa discutir mais frequentemente com o professor. Com o professor, dizia ela brincando com intimidade, e era branca e lisa. Não miserável e sem saber de nada, não abandonada, não com os joelhos sujos como Joana. Joana levantou-se e sabia que sua saia era curta, que sua blusa colava-se ao busto minúsculo e hesitante. Fugir, correr para a praia, deitar-se de bruços sobre a areia, esconder o rosto, ouvir o barulho do mar. Apertou a mão macia da mulher, apertou a dele grande, maior que a mão de um homem. Não quer levar o livro? Joana voltou-se e viu-o. Viu seu olhar. Ah, brilhou dentro dela a descoberta, um olhar como um aperto de mão, um olhar que sabia que ela desejava a praia. Mas por que tão fraco, tão sem alegria? O que acontecera, afinal? Há poucas horas chamavam-na de víbora, o professor fugia, a mulher esperando. O que acontecia? Tudo recuava, e de súbito o ambiente destacou-se na sua consciência com um grito. Avultou com todos os detalhes, submergindo as pessoas numa grande vaga. Seus próprios pés flutuavam. A sala onde já estivera durante tantas tardes refulgia no crescendo de uma orquestra, mudamente, numa vingança pela sua distração. De um momento para outro, Joana descobriu a insuspeita potência daquele aposento quieto. Era estranho, silencioso, ausente como se nunca tivesse nele pisado, como se fosse uma reminiscência. As coisas haviam-se guardado até agora e então aproximavam-se de Joana, cercavam-na, brilhando na meia escuridão do crepúsculo. Perplexa, viu sobre a cristaleira faiscante a estátua nua, de linhas docemente apagadas como num fim de movimento. O silêncio das cadeiras imóveis e finas comunicou-se ao seu cérebro, esvaziou-o lentamente. Ouviu passos apressados na rua, viu a mulher grande e séria olhando-a e também aquele homem forte, de costas curvadas. Que esperavam dela? Assustou-se. Sentiu a capa dura do livro entre os dedos, longe, longe, como se um abismo a separasse de suas próprias mãos. O que então?
Por que tinha cada criatura alguma coisa a lhe dizer? Por quê? Por quê? E que exigiam, sugando-a sempre? A vertigem, rápida como um redemoinho, tomou conta de sua cabeça. Fez vacilar em suas pernas. Ela estava de pé diante deles há alguns minutos, calada, sentindo a casa, mas porque as pessoas não se surpreendiam inteiramente com sua atitude, para elas inexplicável? Ah, tudo era de esperar dela própria, a víbora, mesmo o que parecia estranho. A víbora, oh, a dor, a alegria doendo. Os dois se destacavam das sombras, parados à sua frente, e apenas no olhar do professor havia um pouco de surpresa. Fiquei tonta, disse-lhes a meia voz, e a cristaleira continuou brilhando como um santo. Mal falara, ainda com a vista escurecida, Joana sentiu um movimento quase imperceptível na esposa do professor. Olharam-se e qualquer coisa maldosa, ávida e humilhada na mulher fez com que Joana, estupefata, começasse a compreender. Era a segunda vertigem naquele dia. Sim, era a segunda vertigem naquele dia. Como um clarim, fitou-os intensamente. Vou embora dessa casa, gritou-se agitada. E cada vez mais a sala se fechava. De um momento para outro, despertaria a fúria no homem e na mulher. Como a chuva que rebenta, como a chuva que rebenta. Na areia seus pés afundavam e emergiam de novo pesados. Já era noite, o mar rolava escuro, nervoso, as ondas mordiam-se na praia. O vento aninhara-se nos seus cabelos, fazia esvoaçar como louca a franja curta. Joana não sentia mais tontura. Agora um braço bruto pesava sobre seu peito, um peso bom. Alguma coisa virá em breve, pensou depressa. Era a segunda vertigem num só dia. De manhã, ao saltar da cama, e agora? Estou cada vez mais viva, soube, vagamente. Começou a correr. Estava subitamente mais livre, com mais raiva de tudo, sentiu triunfante. No entanto, não era raiva, mas amor. Amor tão forte que só esgotava sua paixão na força do ódio. Agora sou uma víbora sozinha. Lembrou-se de que se separara realmente do professor, que depois daquela conversa jamais poderia voltar. Sentiu-o longe, no ambiente que já agora ela recordava com espanto e sem familiaridade. Sozinha. O tio e a tia já estavam à mesa, mas a quem deles ela diria: tenho cada vez mais força, estou crescendo, serei moça? Nem a eles nem a ninguém, porque também a nenhum poderei perguntar: diga-me, como são as coisas? E ouvir: também não sei, como o professor respondera. O professor ressurgiu à sua frente como no último instante, inclinado para ela, assustado ou feroz, não sabia, mas recuando, recuando. A resposta, sentiu, não importava tanto. O que valia era que a indagação fora aceita. Podia existir. Sua tia retrucaria surpresa. Que coisas! E se chegasse a entender, certamente diria: são assim, assim e assim. Com quem Joana falaria agora das coisas que existem com a naturalidade com que se fala das outras, das que estão apenas? Coisas que existem, outras que apenas estão. Surpreendeu-se com o pensamento novo, inesperado, que viveria d'agora em diante como flores sobre o túmulo. Que viveria outros pensamentos nasceriam e viveriam, e ela própria estava mais viva. A alegria cortou-lhe o coração, feroz, iluminou-lhe o corpo, apertou
o copo entre os dedos, bebeu água com os olhos fechados como se fosse vinho, sangrento e glorioso vinho, o sangue de Deus. Sim, e nenhum deles explicaria que tudo mudava lentamente, que ela guardara o sorriso como quem apaga finalmente a lâmpada e resolve deitar-se. Agora as criaturas não eram admitidas no seu interior, nele fundindo-se. As relações com as pessoas tornavam-se cada vez mais diferentes das relações que mantinha consigo mesma. A doçura da infância desaparecia nos seus últimos traços. Alguma fonte estancava para o exterior o que ela oferecia aos passos dos estranhos era areia incolor e seca. Mas ela caminhava para a frente, sempre para a frente, como se anda na praia, o vento alisando o rosto, levando para trás os cabelos. Como entregar-lhes é a segunda vertigem num só dia? Mesmo que ardesse por confiar o segredo a alguém, porque ninguém mais na sua vida, ninguém mais talvez haveria de lhe dizer como professor, vive-se como morre-se. Todos esqueciam, todos só sabiam brincar. Olhou-os. Sua tia brincava com uma casa, uma cozinheira, um marido, uma filha casada, visitas. O tio brincava com o trabalho, com uma fazenda, com um jogo de xadrez, com jornais. Joana procurou analisá-los, sentindo que assim os destruiria. Sim, gostavam-se de um modo longínquo e velho. De quando em quando, ocupados com seus brinquedos, lançavam-se olhares inquietos, como para se assegurarem de que continuavam a existir. Depois retomavam a morna distância que diminuía por ocasião de algum resfriado ou de um aniversário. Dormiam juntos, certamente, pensou Joana, sem prazer na malícia. A tia estendeu-lhe o prato de pão em silêncio. O tio não levantava os olhos do prato. A comida era uma das grandes preocupações da casa, continuou Joana. À hora das refeições, os braços apoiados pesadamente sobre a mesa, o homem se alimentava arfando ligeiramente, porque sofria do coração, e enquanto mastigava, algum farelo esquecido fora da boca, seu olhar se fixava vidrado em qualquer ponto, a atenção voltada às sensações interiores que a comida lhe produzia. A tia cruzava os pés sobre a cadeira e, as sobrancelhas franzidas, comia com uma curiosidade que se renovava a cada garfada. O rosto rejuvenescido e imóvel. Mas por que hoje não se abandonavam nas cadeiras? Por que cuidavam de não chocar os talheres como se alguém estivesse morto ou dormindo? Sou eu, adivinhou Joana. Ao redor da mesa escura, sob a luz enfraquecida pelas franjas sujas do lustre, também o silêncio se sentara nessa noite. Joana, em momentos, parava para ouvir o ruído das suas bocas mastigando e o tic-tac leve e nervoso do relógio. Então a mulher erguia os olhos e, imobilizada com o garfo na mão, esperava ansiosa e humilde. Joana desviava a vista, vitoriosa. Abaixava a cabeça numa alegria profunda que inexplicavelmente vinha misturada a um aperto doloroso na garganta, a uma impossibilidade de soluçar. Armanda não veio? A voz de Joana apressou o tic-tac do relógio. Fez nascer um súbito e rápido movimento na mesa. Os tios se entreolharam furtivamente. Joana respirou alto. Tinha medo dela, pois? O marido de Armanda hoje não está de plantão, por isso ela não veio jantar aqui, respondeu finalmente a tia. E de repente, satisfeita, pôs-se a comer. O tio mastigava mais depressa. O silêncio voltou sem dissolver o murmúrio longínquo do mar. Eles não tinham coragem, então. Quando é que eu vou para o internato? Perguntou Joana.
A terrina de sopa escorregou das mãos da tia, o caldo escuro e cínico espalhou-se rapidamente pela mesa. O tio abandonou os talheres sob o prato, o rosto angustiado. Como sabe que... balbuciou confuso. Ela escutara a porta. A toalha embebida fumegava docemente como restos de um incêndio. Imóvel e fascinada, como diante de algo irremediável, a mulher fitava a sopa derramada que esfriava rapidamente. A água cega e surda, mas alegremente não muda, brilhando e borbulhando de encontro ao esmalte claro da banheira. O quarto abafado de vapores mornos, os espelhos embaçados, o reflexo do corpo já nu de uma jovem nos mosaicos úmidos das paredes. A moça ri mansamente de alegria de corpo. Suas pernas delgadas, lisas, os seios pequenos brotaram da água. Ela mal se conhece, nem cresceu de todo, apenas emergiu da infância. Estende uma perna, olha o pé de longe, move-o terna, lentamente como a uma asa frágil. Ergue os braços acima da cabeça para o teto perdido na penumbra, os olhos fechados sem nenhum sentimento, só movimento. O corpo se alonga, se espreguiça, refúgio úmido na meia escuridão. É uma linha tensa e trêmula. Quando abandona os braços de novo, se condensa, branca e segura. Ri baixinho. Move o longo pescoço de um a outro lado. Inclina a cabeça para trás. A relva é sempre fresca. Alguém vai beijá-la. Coelhos macios e pequenos se agasalham uns nos outros, de olhos fechados. Ri de novo, em leves murmúrios como os da água. Alisa a cintura, os quadris, sua vida. Imerge na banheira como no mar. O mundo morno se fecha sobre ela silenciosamente, quietamente. Pequenas bolhas deslizam suaves até se apagarem de encontro ao esmalte. A jovem sente a água passando, pesando sobre o seu corpo, para um instante, como se lhe tivessem tocado de leve o ombro. Atenta para o que está sentindo, a invasão da maré. Que houve? Torna-se uma criatura séria, de pupilas largas e profundas. Mal respira. O que houve? Os olhos abertos e mudos das coisas continuam brilhando entre os vapores. Sobre o mesmo corpo que adivinhou alegria existe água. Água. Não, não, por quê? Seres nascidos no mundo como a água. Agita-se, procura fugir. Tudo, diz devagar, como entregando uma coisa, perscrutando-se sem se entender. Tudo. E essa palavra é paz, grave e incompreensível como um ritual. A água cobre seu corpo. Mas o que houve? Murmura baixinho, diz sílabas mornas fundidas. O quarto de banho é indeciso, quase morto. As coisas e as paredes cederam, se adoçam e diluem em fumaças. A água esfria ligeiramente sobre sua pele e ela estremece de medo e desconforto. Quando emerge da banheira, é uma desconhecida que não sabe o que sentir. Nada a rodeia e ela nada conhece. Está leve e triste, move-se lentamente, sem pressa, por muito tempo. O frio corre com os pés gelados pelas suas costas, mas ela não quer brincar. Encolhe o torso, ferida, infeliz. Enxuga-se sem amor, humilhada e pobre. Envolve-se no roupão, como em braços mornos. Fechada dentro de si, não querendo olhar, desliza pelo corredor.
a longa garganta vermelha, escura e discreta, por onde afundará no bojo, no tudo. Tudo, tudo, repete misteriosamente. Cerra as janelas do quarto. Não ver, não ouvir, não sentir. Na cama silenciosa, flutuante na escuridão, aconchega-se como no ventre perdido e esquece. Tudo é vago, leve e mudo. Atrás dela alinhavam-se as camas do dormitório do internato, e à frente a janela se abria para a noite. Descobri em cima da chuva um milagre, pensava Joana. Um milagre partido em estrelas grossas, sérias e brilhantes, como um aviso parado, como um farol. O que tentam dizer? Nelas presinto o segredo. Esse brilho é o mistério impassível que ouço fluir dentro de mim, chorar em notas largas, desesperadas e românticas. Meu Deus, pelo menos comunicai-me com elas, fazei realidade meu desejo de beijá-las, de sentir nos lábios a sua luz, senti-la fulgurar dentro do corpo, deixando-o faiscante e transparente, fresco e úmido como os minutos que antecedem a madrugada. Por que surgem em mim essas sedes estranhas? A chuva e as estrelas, essa mistura fria e densa me acordou, abriu as portas de meu bosque verde e sombrio, desse bosque com cheiro de abismo onde corre água, e uniu-o à noite. Aqui, junto à janela, o ar é mais calmo. Estrelas, estrelas, zero. A palavra estala entre meus dentes em estilhaços frágeis. Por que não vem a chuva dentro de mim? Eu quero ser estrela. Purificai-me um pouco e terei a massa desses seres que se guardam atrás da chuva. Nesse momento minha inspiração dói em todo o meu corpo. Mais um instante e ela precisará ser mais do que uma inspiração. E em vez dessa felicidade asfixiante, como um excesso de ar, sentirei nítida a impotência de ter mais do que uma inspiração, de ultrapassá-la, de possuir a própria coisa e ser realmente uma estrela. Aonde leva a loucura, no entanto é a verdade. Que importa que em aparência eu continue nesse momento no dormitório, as outras moças mortas sobre as camas, o corpo imóvel? Que importa o que é realmente? Na verdade, estou ajoelhada, nua como um animal junto à cama, minha alma se desesperando como só o corpo de uma virgem pode se desesperar. A cama desaparece aos poucos, as paredes do aposento se afastam, tombam vencidas, e eu estou no mundo solta e fina como uma corça na planície. Levanto-me suave como um sopro, ergo minha cabeça de flor e sonolenta, os pés leves, atravesso campos além da terra, do mundo, do tempo, de Deus. Mergulho e depois emerjo como de nuvens das terras ainda não possíveis, ainda não possíveis, daquelas que eu ainda não soube imaginar, mas que brotarão. Ando, deslizo, continuo, sempre, sem parar, distraindo minha sede cansada de pousar num fim. Onde foi que eu já vi uma lua alta no céu, branca e silenciosa? As roupas lívidas flutuando ao vento, o mastro sem bandeira, ereto e mudo, fincando no espaço. Tudo à espera da meia-noite. Estou me enganando, preciso voltar. Não sinto loucura no desejo de morder estrelas, mas ainda existe a terra. E porque a primeira verdade está na terra e no corpo. Se o brilho das estrelas dói em mim, se é possível essa comunicação distante, é que alguma coisa quase semelhante a uma estrela trêmula
dentro de mim. Eis-me de volta ao corpo, voltar ao meu corpo. Quando me surpreendo ao fundo do espelho, assusto-me. Mal posso acreditar que tenho limites, que sou recortada e definida. Sinto-me espalhada no ar, pensando dentro das criaturas, vivendo nas coisas além de mim mesma. Quando me surpreendo ao espelho, não me assusto porque me ache feia ou bonita. É que me descubro de outra qualidade. Depois de não me ver há muito, quase esqueço que sou humana. Esqueço meu passado e sou com a mesma libertação de fim e de consciência quanto uma coisa apenas viva. Também me surpreendo, os olhos abertos para o espelho pálido, de que haja tanta coisa em mim além do conhecido, tanta coisa sempre silenciosa. Por que calada? Essas curvas sob a blusa vivem impunemente? Por que caladas? Minha boca, meio infantil, tão certa de seu destino, continua igual a si mesma apesar da minha distração total. Às vezes, a minha descoberta segue-se o amor por mim mesma, um olhar constante ao espelho, um sorriso de compreensão para os que me fitam, período de interrogação ao meu corpo, de gula, de sono, de amplos passeios ao ar livre, até que uma frase, um olhar, como o espelho, relembram-me surpresa outros segredos, os que me tornam ilimitada. Fascinada, mergulho o corpo no fundo do poço, calo todas as suas fontes e sonâmbula sigo por outro caminho. Analisar instante por instante, perceber o núcleo de cada coisa feita de tempo ou de espaço, possuir cada momento, ligar a consciência a eles, como pequenos filamentos quase imperceptíveis, mas fortes. É a vida? Mesmo assim, ela me escaparia. Outro modo de captá-la seria viver. Mas o sonho é mais completo que a realidade. Esta me afoga na inconsciência. O que importa, afinal, viver ou saber que se está vivendo? Palavras muito puras, gotas de cristal. Sinto a forma brilhante e úmida debatendo-se dentro de mim. Mas onde está o que quero dizer? Onde está o que devo dizer? Inspirai-me. Eu tenho quase tudo. Eu tenho o contorno à espera da essência. É isso? O que deve fazer alguém que não sabe o que fazer de si? O que deve fazer alguém que não sabe o que fazer de si? Utilizar-se como corpo e alma em proveito do corpo e da alma? Ou transformar sua força em força alheia? Ou esperar que de si mesma nasça como uma consequência a solução? Nada posso dizer ainda dentro da forma. Tudo que possuo está muito fundo dentro de mim. Um dia, depois de falar, enfim, ainda terei o que viver? Ainda terei do que viver? Ou tudo o que eu falasse estaria aquém e além da vida? Tudo que é forma de vida procuro afastar. Tento isolar-me para encontrar a vida em si mesma. No entanto, apoiei-me demais no jogo que distrai e consola, e quando dele me afasto, encontro-me bruscamente sem amparo. No momento em que fecho a porta atrás de mim, instantaneamente me desprendo das coisas. Tudo que foi distancia-se de mim, mergulhando surdamente nas minhas águas longínquas. Ouço-a a queda, alegre e plena, espero por mim mesma. Espero que lentamente me eleve e surja verdadeira diante de meus olhos.
Em vez de me obter com a fuga, vejo-me desamparada, solitária, jogada num cubículo sem dimensões, onde a luz e a sombra são fantasmas quietos. No meu interior encontro o silêncio procurado, mas dele fico tão perdida de qualquer lembrança de algum ser humano e de mim mesma, que transformo essa impressão em certeza de solidão física. Se desse um grito, imagino já sem lucidez, minha voz receberia o eco igual e indiferente das paredes da terra. Sem viver coisas, eu não encontrarei a vida, pois? Mas mesmo assim, na solitude branca e limitada onde caio, ainda estou presa entre montanhas fechadas. Presa, presa. Onde está a imaginação? Ando sobre trilhos invisíveis. Prisão, liberdade. São essas as palavras que me ocorrem. No entanto, não são as verdadeiras, únicas e insubstituíveis. Sinto. Liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome. Sou, pois, um brinquedo a quem dão corda e que termina esta não encontrará vida própria. Sou um brinquedo a quem dão corda e que terminada esta não encontrará vida própria, mais profunda. Procurar tranquilamente, admitir que talvez só encontre se for buscá-la nas fontes pequenas, ou senão morrerei de sede. Talvez não tenha sido feita para as águas puras e largas, mas para as pequenas e de fácil acesso. E talvez meu desejo de outra fonte, essa ânsia que me dá ao rosto um ar de quem caça para se alimentar, talvez essa ânsia seja uma ideia e nada mais. Porém, os raros instantes que às vezes consigo de suficiência, de vida cega, de alegria tão intensa e tão serena como o canto de um órgão, esses instantes não provam que sou capaz de satisfazer minha busca e que esta é sede de outro, o meu ser, e não apenas uma ideia? Esses instantes não provam que sou capaz de satisfazer minha busca e que esta é sede de todo o meu ser e não apenas uma ideia? Além do mais, a ideia é a verdade. Grito-me, são raros os instantes. Quando ontem, na aula, repentinamente pensei, quase sem antecedentes, quase sem ligação com as coisas. O movimento explica a forma. A clara noção do perfeito, a liberdade súbita que senti, naquele dia, na fazenda de Titio, quando caí no rio. Antes estava fechada, opaca. Mas quando me levantei, foi como se tivesse nascido da água. Saí molhada, a roupa colada à pele, os cabelos brilhantes, soltos. Qualquer coisa agitava-se em mim e era certamente meu corpo apenas. Mas num doce milagre tudo se torna transparente e isso era certamente minha alma também. Nesse instante eu estava verdadeiramente no meu interior e havia silêncio. Só que meu silêncio, compreendi, era um pedaço do silêncio do campo. E eu não me sentia desamparada. O cavalo de onde eu caíra esperava-me junto ao rio. Montei-o e voei pelas encostas que a sombra já invadia e refrescava. Freei as rédeas, passei a mão pelo pescoço latejante e quente do animal. Continuei a passo lento, escutando dentro de mim a felicidade, alta e pura como um céu de verão. Alisei meus braços, onde ainda escorria a água. Sentia o cavalo vivo perto de mim, uma continuação do meu corpo. Ambos respirávamos palpitantes e novos. Uma cor maciamente sombria deitara-se sobre as campinas mornas do último sol e a brisa leve voava devagar. É preciso que eu não esqueça, pensei, que fui feliz, que estou sendo feliz mais do que se pode ser. Mas esqueci, sempre esqueci.
Eu estava sentado na catedral, numa espera distraída e vaga. Respirava opressa o perfume roxo e frio das imagens. E, subitamente, antes que pudesse compreender o que se passava, como um cataclisma, o órgão invisível desabrochou em sons cheios, trêmulos e puros. Sem melodia, quase sem música, quase apenas vibração. As paredes compridas e as altas abóbadas da igreja recebiam as notas e devolviam-nas sonoras, nuas e intensas. Elas transpassavam-me, entrecruzavam-se dentro de mim, enchiam meus nervos de estremecimento, meu cérebro de sons. Eu não pensava pensamentos, porém música. Insensivelmente, sob o peso do cântico, escorreguei do banco, ajoelhei-me sem rezar, aniquilada. O órgão emudeceu com a mesma subitaneidade com que iniciara, como uma inspiração. Continuei respirando baixinho, o corpo vibrando ainda aos últimos sons que restavam no ar, num zumbido quente e translúcido. E era tão perfeito o momento que eu nada temia, nem agradecia e não caí na ideia de Deus. Quero morrer agora, gritava alguma coisa dentro de mim, liberta, mais do que sofrendo. Qualquer instante que sucedesse àquele, seria mais baixo e vazio. Queria subir e só a morte, como um fim, me daria o auge sem a queda. As pessoas se levantavam ao meu redor, movimentavam-se. Ergui-me, caminhei para a saída, frágil e pálida.